Eu Bom vou dia. iniciar, vou introduzir, vou apresentar alguns itens, e aí, então, eu vou chamar primeiro a Daniela, que vai falar sobre a tipologia de saberes, e depois a Marta e a Sônia. Eu queria pedir que vocês fossem abrangentes no que vão falar e fossem também objetivos para a gente ter um tempo. Eu gosto sempre de ter um tempo para a gente conversar no final, apesar de que vocês não são muito de conversar nas minhas aulas, mas eu acho que é importante. Então, tá bem assim, Marta, Daniela, Sônia, tudo certo? Tudo bem, professora. Tudo bem, professora. Tá certo. Eu vou colocar aqui a tela cheia para que a gente possa iniciar. Eu vou iniciar falando, com base na leitura que eu sugeri, da transposição museográfica e destacando, no espírito da educação em museus, destacando os elementos que são fundamentais para esse exercício de transposição museográfica, como apresentado pelos autores. Então, dos elementos principais é o espaço, o ambiente e a ambiência, eu acrescentaria, para a apresentação, para a exposição e para se pensar o conceito dessa apresentação de objetos, de tema, de como se configurar a exposição no caso. Eu me lembrei aqui, e acho que vocês lembram também, que os ambientes podem ser muito distintos, porque eles podem ser internos, eles podem ser externos, pode ser uma combinação de interno e externo. Nos espaços, por exemplo, do Museu Guild, que, aliás, hoje... Está gravando, Nelson? Não lembro se você ia gravar, só lembrei agora. Sim, já coloquei para gravar, desde o início. Tá certo. Que, aliás, hoje o museu está de parabéns, porque faz aniversário, no 6 de outubro. Eu apresentei aqui umas imagens do parque, onde havia objetos em exposição de uma mostra do Arte Pará. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu penso que eram obras que estavam instaladas na Samalmeira, se vocês bem lembram. O Hugo menciona no exercício número 2, eu já li todos os exercícios, e aí eu vou fazer algumas referências, ele mencionou o Museu da Universidade Federal do Pará, que tem um jardim com esculturas, com objetos, e é um espaço de circulação combinada, né? Assim como o museu, a Rocinha e o parque, no caso do Museu da Universidade, o museu, o prédio do museu, o casarão em si, o Palácio Augusto Montenegro, e o próprio jardim. E lembrei também, não sei se vocês estiveram ou já viram, inclusive tem um vídeo novo, depois eu posso mandar, se vocês me lembrarem, o link, do Inhotim, que tem essa combinação, fundamentalmente a céu aberto, mas ele tem uns espaços internos em que você também circula. Então, isso dá uma certa flexibilidade e pode também ser um fator não complicador, mas que torna a concepção de uma exposição e da apresentação do conhecimento, dos objetos que podem ser absorvidos no exercício educativo de aprendizado mais complexo, né? As linguagens são as mais diversas possíveis e devem ser escolhidas, selecionadas em conformidade não só com os públicos, como também com os conteúdos. Isso talvez a gente possa explorar um pouquinho melhor quando a gente falar com a Marta sobre inclusão, né? Os conceitos que serão utilizados, os textos, escritos ou não, são também elementos de fundamento para esse exercício de transposição museográfica, que é uma das formas de você
apresentar o conhecimento e explorar essa condição de educação, de elemento educativo que os museus têm. Qual é a importância da transposição museográfica? Esse exercício ele auxilia no processo de compreensão, de aprendizado, ele promove uma adequação do conhecimento para fins tanto de exposição como de educação, né? Porque você tem muitos profissionais envolvidos, você tem técnicas diferenciadas que podem ser utilizadas e, de acordo com o público, você apresenta em suportes e de formas, usando linguagens variadas que possam atender. Então, eu considero interessante esse processo, porque dá uma visão mais abrangente e mais integrada do trabalho de elaboração de exposição. Também promove uma reflexão a partir de fontes que são fundamentais, que aproveita todas as disciplinas, o contexto sociocultural, explora os elementos psicológicos que podem auxiliar não só no aprendizado, como também no benefício de entretenimento, que pode, no aprendizado, você pode exercer. Logicamente que a didática conta muito, e aí os profissionais de educação precisam ter uma experiência também de museus que possa contribuir melhor e abrir essas perspectivas da educação nesse tipo de ambiente e, obviamente, a museologia com as suas contribuições que nós entendemos a grande parte, uma boa parte de vocês já exercita pelo ofício que tem, pela profissão que abraçaram. A transposição museográfica, ela exige uma abordagem multidisciplinar que envolva toda essa equipe de exposição. Eu não diria nem ou de educação, mas de educação, né? Porque as pessoas precisam trabalhar de forma integrada. De novo, a questão do uso de múltiplas linguagens para atender os segmentos diferenciados. E ela também exige, promove e permite a ilustração e a integração do conteúdo, seja objeto ou tema, as formas de interação com o público da casa. Eu vejo que nesse esquema de Marandino, a gente consegue... eu estou com um probleminha aqui que eu quero tirar um pouco essa tela, não que eu não queira ver vocês. Nelson, me diz aí se eu posso afastar essa... Ah, já afastei, já achei. As telas que vocês aparecem, né? As nossas telas. Então, nesse esquema, você tem condição de ver todos os elementos que compõem esse exercício da transposição a partir do saber do senso comum, tenho que voltar. Do saber sábio, que são os saberes que a Daniela vai nos apresentar nessa tipologia, o saber museológico, o da comunicação, o da educação, que ficou um pouco escurecido aqui, sombreado, mas é da imagem original, e outros saberes que eles mencionam também são importantes para a constituição de um discurso expositivo que integra essa transposição. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com a semântica de transposição, porque me parece assim, me soa também como uma imposição, como uma transferência, mas a gente entende a nomenclatura e percebe
o intuito, a intenção de envolvimento de todos os atores. Isso me remete a um item de referência que eu vou apresentar mais tarde, que é da Maria Cristina Bruno, de 2006, um texto muito interessante que ela discute, com outros autores, essa questão do que é o ideal, do que seria a utopia para o funcionamento, para a boa apresentação, para o atendimento dos públicos dos museus e do que, de fato, na realidade acontece. Aliás, um de vocês, depois eu vou mencionar, no exercício 2 já fala isso, entre o que é ideal e o que de real acontece nos museus, de uma maneira geral, falando de conservação, falando de exposição, falando de comunicação, de educação. Porque uma coisa é nós sabermos, termos aprendido como fazer, e outras são as condições concretas que nos permitem ou não realizar dentro dos fundamentos que são recomendados, que já foram identificados como adequados. Então, nesse momento, eu pediria que a Daniela nos apresentasse essa tipologia de saberes. Eu não sei como você quer fazer, mas eu acho que se você tiver uma apresentação, pode compartilhar. Eu paro a minha aqui, eu imagino, e você inicia. Não, professora, eu não tenho apresentação. Você vai falar, não é? Então, pronto. Isso, eu vou falar. Não tem problema, não era uma exigência. E fica eu ia essa até pedir tela para a senhora aqui. voltar lá para outra pois tela. não. Pois não. Perfeito. Já Isso, está. é porque eu estou apresentando pelo celular. Aí eu nem sei como é que funciona esse negócio de compartilhar por aqui nessa plataforma. Não tem problema nenhum. Tá bom. Então, assim, a professora pediu para que eu falasse sobre a tipologia dos saberes, que são trazidos no texto da Marandino. Desculpa eu te interromper, intitulado... tu estás no vídeo? Tu queres aparecer no vídeo? Eu vou ligar aqui, mas eu acho que vai ficar aparecendo a sua tela. Deixa eu parar o meu. Eu paro o meu e aparece você, não? Não, fica só a tela, mas você... Fica só a tela. Tá bom. Isso, compreendi. Tá bom. Vamos lá. O título do texto da Marandino é Museus de Ciências como Espaço de Educação. E aí ela vai falar o que para nós constitui como discurso expositivo é o resultado de seleções que a cultura científica passa e que são mediados pelos diferentes saberes dos diversos atores envolvidos na produção da exposição. E aí ela traz esses 6 saberes, né, que são: o primeiro é o saber do senso comum, depois o saber sábio, o saber museológico, o saber da comunicação e das linguagens, o quinto saber é o saber da educação e, por fim, o que ela chama de outros saberes. E, assim, o que seria o saber do senso comum? Segundo a Marandino, são aqueles relativos a concepções de modelos do senso comum que o público já leva para a exposição sobre conceitos e fenômenos científicos que vão se confrontar, né, com as informações que estão ali na exposição. Inclusive, ela fala que esses saberes eles deveriam ser levados em consideração no momento de elaboração da exposição, porque eles são muito importantes como referencial depois, né, para desenvolvimento de pesquisas do campo da educação nos museus, que eu acho que é um pouquinho do que eu vou propor na minha pesquisa, né? Aí eu entendi porque você pediu para eu falar disso. Eu estou aprendendo também, né? Esse é o meu primeiro contato com essas teorias sobre museus e o texto me ajudou muito. Até lhe falei isso no privado, né? O segundo saber, que é o saber sábio, é aquele relativo aos conhecimentos de referência que são considerados na elaboração da exposição e que podem corresponder aos paradigmas hegemônicos das áreas científicas. E a Marandino fala que esse saber sábio ele precisa passar por um processo de transformação, que seria essa transposição museográfica, para se tornar um saber exposto. E ela fala também que esses saberes eles são próprios da história da ciência. O terceiro saber é o saber museológico. Ele é mais do campo da museologia mesmo, né?
e fala do trabalho de coleta, conservação, salvaguarda de documentação e objetos, e como esses objetos serão comunicados, né, através da exposição. O quarto saber, que é o saber da comunicação e das linguagens, esse saber é relativo às reflexões teóricas e práticas da comunicação que serão utilizadas na forma de extroversão das informações da exposição. E aí a própria autora dá o exemplo da técnica de designer, né? E eu fiquei até um pouco surpresa com a quantidade de elementos que são utilizados, que são levados em consideração antes de uma exposição, porque realmente eu não conhecia. O outro saber, que é o quinto saber que a Marandino trata, é o saber da educação, que são esses relacionados, né, ao processo de aprendizagem mesmo que acontece dentro dos museus e também a outras dimensões do processo educacional que ela fala da social, da dimensão social, da política, da cultural e também da ideológica. E, por fim, o sexto saber que a Marandino trata, ela chama de outros saberes, são aqueles saberes que são mais práticos, dos profissionais mais técnicos, que seriam aqueles referentes à taxidermia, né, e também da carpintaria. E aí, nesse esquema, ela mostra como esses saberes se comunicam e se confrontam para a construção do discurso expositivo. É isso, professora. Tá ótimo. Eu gosto muito desse tipo de intervenção, porque, como você mesma disse, você teve a oportunidade de ler e se familiarizar com alguns itens que você ainda não conhecia. Aliás, muitos de vocês no exercício 2 já mencionam isso. Então, de alguma forma, ainda que às vezes não fale diretamente à pesquisa de vocês, de alguma forma, é um aprendizado também, porque a gente toma conhecimento e, eventualmente, em algum momento, vai lançar mão disso para falar, para estudar, até como elemento de construção de argumento dentro da dissertação de vocês. Então, eu fico satisfeita que tenha auxiliado. Professora, eu queria falar só mais outra coisa Hoje que não está não. bem relacionada a isso. É que o Sim. texto dela fala sobre o museu como um ambiente de aprendizagem, né? Uhum. E aí, como eu sou pedagoga e a vida inteira trabalhei com crianças, Sim. eu refleti sobre a minha experiência como professora e também refleti sobre como foi a minha experiência enquanto aluna. E eu acho importante, né, essa oportunidade de ter a formação continuada, porque eu realmente ainda não havia problematizado todos esses aspectos que a Marandino vai trazendo no texto, né? Sobre essa diferença, apesar de serem dois ambientes de aprendizagem, como o tempo, o espaço e os objetos se comunicam de formas diferentes, tanto dentro da escola como no museu. E para mim, então, foi um texto muito rico. Obrigada, professora. Que bom. Interessante, porque na aula passada eu perguntei quem eram os professores da turma, e eu não lembro, tu chegaste a comentar que tu eras pedagoga? Professora, eu falei, mas eu não sei se eu estava com problema no meu áudio, mas eu falei, eu sou Foi pedagoga. isso, acho que sim. Eu não recordo, né? Porque senão eu teria mencionado. Mas, enfim, ótimo. Eu estou aqui... Deixa eu passar aqui. Então, assistimos agora. Assim, tu mencionaste a tua pesquisa e eu retirei aqui algumas aspas, porque eu queria relacionar isso que tu falaste, o que tu apresentaste com o teu estudo. Tu não foste muito específica, mas, assim, em termos dos saberes, para que você consiga enxergar as mulheres e as mulheres negras nos espaços, nas histórias, numa eventual exposição, como você menciona, que são marcadas por presenças e ausências, que é nas ausências que você procura encontrar a possibilidade de construção de uma narrativa. Como você veria, não precisa responder, mas é um questionamento, né? Como você veria esses saberes dessas mulheres negras,
da Amazônia, porque você vai incluindo os elementos, e é importante esse referencial, como você veria os saberes e as experiências sendo incluídas nesses momentos expositivos, né? Já que porque que os seus saberes, quando presentes, são estereotipados e não subsumidos nos museus? Muito provavelmente porque não são oriundos, a apresentação desses conteúdos não tem origem nessas pessoas, nesses indivíduos, nessas mulheres, nessas cidadãs. Então, talvez uma coisa que você pudesse exercitar é pensar como incorporar o saber e as contribuições dessas mulheres nesses momentos expositivos. Por isso que eu fiz uma tela só para o teu trabalho, que seria como reconhecer os saberes e como ressignificá-los, tanto na origem como nos momentos expositivos. Tá certo? Tá certo, professora. Obrigada. Porque assim, eu considero, quando a gente for ouvir, a Marta vai falar de inclusão, em particular, voltada à inclusão dos deficientes visuais, ou como ela gosta de chamar, os videntes, mas todos os elementos que ficam fora da seleção exercida de forma hegemônica para a apresentação nos momentos expositivos são, sim, exercícios de inclusão, se nós pensarmos bem, de reconhecimento de um outro que não faz parte dessa exposição, que não faz parte de um determinado tema. Por quê? Porque alguém, anteriormente, de forma hegemônica, exerceu o seu poder para selecionar e escolher que aquele elemento não estaria presente, que aquele elemento foi silenciado e que esses silêncios são, de fato, muito importantes. Então, agora, Marta, se a gente pudesse te ouvir, eu gostaria. Eu vou fechar aqui minha câmera para não... Eu queria... Como é que põe a apresentação? Então, eu vou tirar a minha, né, Nelson? E agora tu vais embaixo e share screen. Eu não sei se o teu Zoom está em português, mas... Não, mas está é em inglês, isso. eu já identifiquei. Então, pronto. Ok. Eu acho... Que estranho. Vocês estão conseguindo? Sim, sim, sim. Entrou, sim. Agora eu Então, o texto que a Juliana me incumbiu de falar foi o da Amanda Tojal, né? E eu estou fazendo assim rápido um breve histórico dela, né? Que ela é formada em artes plásticas, em educação artística, de comunicação na USP. Marta, teu som está um pouco ruim, entrecortado. Desde os anos. Talvez seja o posicionamento do teu microfone, não? Eu acho que é do... Melhorou? Agora. Melhorou? Sim. Acho que era... Então, deixa eu voltar aqui. De São Paulo, mestre em artes pela ECA, e ela tem uma vasta produção científica direcionada à acessibilidade em museus, para públicos especiais, direcionada à arte e educação, né? Então, esse texto está bem relacionado, eu tenho ela como referência no meu trabalho, e aí eu vou seguir aqui o texto dela, né?
Então, acessibilidade e inclusão em políticas públicas, uma proposta para o Estado de São Paulo, e ela faz um breve histórico sobre o censo, né, e mostrando as questões de deficiência no mundo, que são 10%. Então, eu botei esse textinho mais para vocês terem conhecimento, né, que 610 milhões de pessoas que têm deficiência no mundo, 386 de população econômica ativa, e 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento, né? Então, no Brasil é um deles. No caso do Brasil, o censo que ela colocou foi de 2000, então a gente sabe que de 2000 para cá isso aí já deve estar defasado, mas ela coloca aqui por classificações, eu vou dizer assim, né? Pessoas com deficiência, em média, a deficiência mental, 8,3%, deficiência física, 4,1%, 16% de deficiência auditiva, 16,7%, 22,9% de deficiência motora, né? Pessoas que precisam de algum equipamento para estar andando, tem problemas, né, de se locomover, e 48,1% de deficiência visual. Entre esses 16,5 milhões de pessoas com deficiência visual, 159.804 são incapazes de enxergar, são aqueles que têm a cegueira total mesmo, e os 5,7 são aqueles que têm deficiência auditiva, e de 116 não escutam, ou seja, eles precisam de um equipamento. Então, ela apresenta o museu não somente como um lugar para preservar o patrimônio, mas dando um papel importante para promover ações culturais direcionadas para pessoas diversas. Então, ela foca muito isso sempre do início ao fim, questão de patrimônio, políticas públicas, diversidade, e direcionado para as pessoas com deficiência. Então, ela contempla aqui os públicos especiais, com limitações sensoriais, físicas ou mentais, e ela mostra que, para fazer um plano de acessibilidade para o museu, sabe-se que vai precisar de algumas adaptações, tanto físicas quanto sensoriais, que no caso entre as comunicações, que é muito importante para uma exposição. Então, ela cria um programa educativo especializado para realizar, para capacitar. Também é uma das coisas que ela cita bastante, a capacitação desse profissional, desse agente facilitador para uma compreensão de uma experiência, uma vivência sensorial numa exposição. Então, ela põe fortalecer políticas públicas para uma política cultural dentro de um museu com um programa educativo estruturado e permanente, né? Aqui ela fala um pouco do museu e inclusão social, ela apresenta novamente o museu, eu não consigo enxergar aqui. E que diz respeito, como eu falei, o seu papel é importante, o reconhecimento desse povo, né? O reconhecimento da identidade, reconhecendo as diferenças frente à diversidade dessas pessoas, o pensar delas, né? O reconhecimento e a sua prática, eles estão interligados e são fatores positivos para a compreensão na relação do museu e com relação à natureza e os objetos. A questão de relações de tolerância entre homens e meio ambiente, e o respeito entre as pessoas, né? Então, isso ela fala muito, que é uma das questões, que é a barreira atitudinal, que ela também cita bastante. Mais uma vez, a pluralidade das pessoas, a diversidade dos aspectos e interfaces. Os museus devem estar em sintonia com o contemporâneo, novamente, ela sempre frisa bastante isso, e não somente na comunicação de seus objetos culturais, mas contribuindo para uma democratização cultural por meio desses processos de inclusão. Então, sempre ela pensando na inclusão. A inclusão dentro da prática museológica deve ser um foco interdisciplinar, abrangendo todas as áreas da instituição, desde a educação até a administração, todas as pessoas do museu, né? Para ter essa exposição, esse recurso de exposições nas áreas de pesquisa também, essa conscientização também com os pesquisadores, que é uma coisa que ela vem trabalhando e
foi o que eu senti como exemplo também, colocando isso em prática no museu, com algumas exposições. Aqui ela faz um planejamento de políticas públicas de inclusão de públicos especiais em museus do estado de São Paulo. Mais à frente, ela faz um outro que é para o interior, então ela faz algumas diferenças, não diferenças, mas ela põe separado, porque é para que as pessoas tenham olhar mais para essa parte do interior, um foco maior. Então, uma experiência prática, avaliar programas de acessibilidade, que é o objetivo dela, e ação educativa inclusiva aplicados em museus do interior de São Paulo, pertencendo ao sistema de museus vinculado à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo. Então, ela parte do resultado é obter diagnósticos para poder fazer uma discussão, um planejamento de políticas públicas, sempre de acessibilidade em museus, e ela cita um bom exemplo, que é o Programa Educativo de Públicos Especiais da Pinacoteca, que é bem referência, né? Tanto que na visita técnica, por conta do aquário, a gente fez a visita lá e isso é bem forte dessa questão da educação na Pinacoteca. Como exemplo também está a Dorina Morio, né? Que atende praticamente a todo o Brasil com a questão de apoio com a deficiência visual, né? As ações não devem ser pensadas individualmente, sim, em conjunto, né, para regulamentar o setor e suas práticas. Então, para cada setor, ele está sempre unido, né, na hora de pensar na questão de educação inclusiva. Pensar o museu como um instrumento de produção do público especial, isso ela já falou anteriormente, e mais uma vez frisando o marco de políticas públicas sempre. E a capacitação dos educadores e profissionais, né, para entrar no planejamento e implementação de projetos de acessibilidade e educação inclusiva, e também a questão da conscientização. Por quê? Ela sempre bate que uma das barreiras é as barreiras atitudinais e a da comunicação, né? Aqui ela faz a avaliação da acessibilidade física e sensorial do museu do interior, porque ela pegou 4 museus e 2 deles são da capital e o restante do interior. Então, ela fez a visita técnica para poder fazer um levantamento de dados das possibilidades de questões administrativas do espaço para a questão da acessibilidade. Então, ela tem como partido, ela faz um breve, para poder entrar nessa pesquisa, ela faz um breve conceito sobre acessibilidade, né, que é a possibilidade de condição de alcance, percepção, entendimento, segurança e autonomia para todo mundo, não necessariamente para o deficiente visual, né? Pode ser um idoso, uma gestante, alguém que está com mobilidade reduzida e problemas que tem, na verdade, a parte do cognitivo, né? Que às vezes as pessoas se perdem até mesmo no espaço, né? Por conta disso, muita informação, não tem uma referência, principalmente no meio urbano. Ela foca o conceito do ponto de vista museológico, ela percebe questões acima que dão respeito ao acesso físico das edificações. Então, quando ela vai ao museu, a primeira coisa que ela, para fazer esse levantamento desse diagnóstico, ela vai ao museu, ela começa desde a parte da entrada, do espaço dele, e o entorno também, né? Isso contribui muito para que, no final, ela cria uma ficha de diagnóstico para poder servir como guia de acessibilidade para os museus de São Paulo e para outros museus também do Brasil, não necessariamente para lá, serve como um parâmetro. Ela faz questões assim nacionais que respeitam somente ao espaço físico das edificações, que ela percebe muito isso no ponto de vista da museologia e de caráter atitudinal, cognitivo e social, né? Então, tem um texto de um artigo que eu vi dela,
em que ela escreve que tem muitos profissionais de museus que questionam por que fazer acessibilidade e inclusão se o público é menor. Então, vem a barreira da atitude, né, atitudinal, tem que trabalhar essa conscientização com esse profissional para que todo mundo seja incluso, né? Ela faz uma avaliação dirigida às questões de acessibilidade, e o resultado da avaliação é definir metas e estratégias para melhorar as condições de acesso e acolhimento do museu e novas possibilidades de leitura e participação efetiva dessas pessoas nas exposições. Vale lembrar também que vou falar luta, né, mas nesse interesse dela, também tem que ter a participação da pessoa com deficiência, dos profissionais, de governadores, que é o que engloba políticas públicas, né? Para poder isso ser firmado e não ficar só depois no esquecimento. Isso vai falar muito lá para frente. Ela faz uma avaliação dirigida às questões de acessibilidade, eu já falei isso. E ela elabora o diagnóstico sobre acessibilidade em espaços museológicos referente às barreiras de aspectos físicos, sensoriais, cognitivos, como atitudinais e especificados a seguir, que é o que a gente vai falar sobre as barreiras físicas, sensoriais e atitudinais. Então, eu botei isso aqui tudinho, mas eu frisei só para não ficar meio cansativo e também não ter muito tempo, né? Nas barreiras físicas, são os obstáculos que podem ser desde o lado externo, como eu havia falado, né, com relação a entradas e saídas, circulação, como é que está esse pavimento, se tem rampa, se tem sinalização tátil, se tem escada, se a escada tem corrimão, são esses detalhes que no levantamento ela vai fazendo no diagnóstico, né? Como são esses corredores, na parte interna, como são esses corredores, a iluminação. Então, ela vê as dificuldades para efetuar a sua locomoção nesses ambientes. Aí vem também as questões de manuseio, isso tudo é levado em conta. Manuseio de botões, porque às vezes tem pessoas que não têm força nas mãos, são idosos, então justamente aquelas pessoas com locomotor, desculpa o cachorro. E, e as maçanetas. Então, uma das questões que não se deve usar para uma pessoa com mobilidade reduzida ou motora são essas maçanetas de bola. Elas não são ideais para abrir portas. É necessário as de barra. As de barra, elas são as ideais, né? Porque a pessoa pode ir com punho, pode ir com cotovelo, ela abrir essa porta. As barreiras sensoriais de respeito muito às questões comunicacionais, que vai desde a escrita, do áudio, principalmente nas exposições, né? Que aí ela cita aqui as etiquetas, o texto, como está esse vídeo, a fotografia, o áudio, isso tudo é levado em consideração. As diferenças de altura na hora de você colocar um objeto numa vitrine, um quadro, a altura de uma base para colocar aquele objeto, isso são esses detalhes para poder ter, justamente levando em consideração também as pessoas de baixa estatura, né, não só o deficiente visual, né, para ter essa compreensão visual e intelectual do visitante e ter para que isso tenha uma diferença de nível de percepção e compreensão do objeto exposto que vai ser para cada um, né. Vem as barreiras atitudinais, que está relacionada à inclusão das pessoas com a deficiência na sociedade, né? A questão de conscientização, obter o conhecimento e o convívio com essas diferenças, né? Para simplesmente não excluirmos na frente, achando que eles não são capazes. Então, isso é uma das que pesa muito hoje, ainda é a barreira atitudinal e a sensorial, relacionada à comunicação. Porque se não tiver uma boa comunicação, você acaba passando uma informação errada
para quem está ali fazendo a visita. A ficha diagnóstico, né? O principal objetivo é a concepção e aplicação de diagnóstico para poder identificar os pontos fortes e fracos na estrutura de funcionamento da organização, compreender as naturezas e as causas desses problemas e os desafios apresentados. E aí ela descobre uma forma de solucionar esses problemas, de melhorar a eficiência e eficácia das organizações, como ela informa aqui no texto dela da Almeida, né, que ela cita. A ficha diagnóstico deve ter todos os dados relevantes que devem ser coletados, como a gente vai ver mais à frente, que isso fica bem claro, né, quando ela monta, e ela pega também como referência uma publicação do Museu de Portugal, né, que ele faz separado toda a parte de ficha de diagnóstico do museu, e de tudo, gente, de tudo que você pode imaginar, a gente faz o levantamento, né, desde a hora que chega, como está o posicionamento dos objetos, como é que eles estão se apresentando. E a coleta de dados deve ser feita, né, por um profissional ou da instituição ou alguém especializado para realizar essa auditoria, né, e poder seguir em frente com esse diagnóstico, para que mais na frente, a partir do que foi feito de análise, de interpretação desses dados, ele siga de exemplo, como eu disse, como formando um guia de acessibilidade para museus. Tanto que ela lança um livro pelo IBRAM de museus e acessibilidade. O estudo de caso, como eu disse, ela pega os 4 museus, né, do estado de São Paulo, e ela pegou esses 4 por indicação da diretora do Grupo de Preservação do Patrimônio, a Beatriz Augusto da Cruz, né, por considerar relevante o acervo, a articulação desse acervo com a comunidade, e que esses museus eles podem, para o futuro, gerar programas de acessibilidade e ação educativa inclusiva para outros museus, que podem estar, principalmente aqueles que são credenciados pelo sistema do Museu de São Paulo, e também serve para a gente, não necessariamente só para eles. E pela localização, né, que ela pensou num ponto estratégico do estado, que ele pega a região oeste, norte e leste, e ela segue em frente aqui. Aqui a ficha diagnóstico. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok. Dá para enxergar bem essa imagem, que também parece meio ruim. Então, na ficha diagnóstico, ela faz essa acessibilidade física e sensorial dos museus, e aí isso daqui serve para a gente fazer levantamento em qualquer museu. E também, se ocorrer de ter um item a mais, a gente vai acrescentando, então não fica só parado nisso. Esse ela fez com base no que ela pesquisou numa publicação que, ao final da apresentação, eu até coloquei o link para quem tiver interesse de ver, né? Porque fala tudo sobre temas de museus. E aí começa pela área externa, entradas e saídas, então, ou seja, o entorno, né? Como é que essa pessoa vai chegar ao museu e as sinalizações, então tudo é levado em consideração, não só o museu. A circulação interna, a parte da expografia, circulação, iluminação, tudo isso a gente tem que ver, porque está no ofuscamento, porque a gente sabe também que tem pessoas com baixa visão, né? Programa de audiovisual, ação educativa inclusiva, sempre na participação da exposição. Eu até estava vendo aqui na internet uma exposição que ela fez, que eu visitei também, e ela faz a dinamização logo em seguida com os alunos, né, para poder fortalecer essa relação com esses espaços. Aí no final vem as considerações finais, né, depois de todo o levantamento, que é a classificação, a acessibilidade do museu ou da instituição. Então, para cada museu, ela fez uma ficha diagnóstica. E aí ela vai ter os resultados, né. Aí aqui ela faz a avaliação, né, de acordo com a ficha, comparando os resultados dos 4 museus
E a partir daí ela elabora uma avaliação de condições de acessibilidade, né, dos prós e contras, para poder mais para frente fazer esse guia de acessibilidade. Jesus. Aí aqui ela mostra que na escala decrescente do nível de acessibilidade dos museus que ela pesquisou, 2 tiveram um índice maior e 2 menores, que está aqui, o Museu da Casa Portinari e o da Índia, né? Eu não sei como é que pronuncia isso, Banuiri, não sei. E ensino menores de acessibilidade, o Museu Bernardino do Campo e Conselheiro Rodrigues Alves. Então, os resultados do diagnóstico que extraiu desses estudo de caso, desses 4 museus, eles, principalmente de menor índice, aí ela dá uma ênfase, uma atenção maior para que possa ser feito um exame para poder melhorar a questão de acessibilidade nessa instituição, né? Então, essa ficha de diagnóstico pode ser considerada como um guia de acessibilidade, como já falei, né? Em museus, para poder fazer as exposições, o próprio espaço para todo mundo, que ela fez sempre desde o início. Esse é um outro planejamento que ela faz para os museus, políticas públicas. O outro planejamento era mais para as pessoas, para incluir as pessoas. E aí ela, a partir da ficha diagnóstico, ela faz a avaliação dos 4 e nas condições de acessibilidade ela está repetindo. Ela repete, apontando os pontos fracos e fortes. E aí, repetindo. Sim. É o de baixo, né? É o de baixo. Os resultados, é o de cima que foi repetido. Os resultados das questões dos estudos realizados não transcende o exame individual das questões de acessibilidade de cada instituição, né? Então, ela foi em cada um e pontuou os pontos fracos e fortes. E aí ela repete de novo, ela sempre batendo na tecla, servindo como guia e servir para todas as instituições. E ela põe aqui algumas instituições que começaram com essas iniciativas de implantação do Sistema Brasileiro de Museus. Ela cita o Sistema de Museus do Estado de São Paulo, o Sistema Municipal de Museus de São Paulo, o Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul, o SIM, né, Sistema Integrado de Museus no Pará, e a rede portuguesa, que é bem forte, né? Então, pelo texto dela, há muitas publicações, diagnóstico, tudo como referência internacional, principalmente de Portugal. Aí ela faz, dentro todo desse diagnóstico, ela faz o planejamento de políticas públicas, porque desde o início do texto dela, ela fala sempre de políticas públicas, de inclusão de políticas públicas, das diversidades, das questões das barreiras comunicacionais, atitudinais. E aí ela faz nesse diagnóstico, ela prepara essa proposta, né, que vai servir como modelo para outros museus, de acessibilidade educativa, de uma ação educativa estruturada, permanente, dentro de um museu. E aqui ela enfatiza o interior do estado, que é onde ela pegou a parte de estudo dela, e ela faz um acompanhamento sempre, né, para começar esse planejamento, faz toda uma metodologia para orientar as etapas que deverão ser seguidas, o acompanhamento, a avaliação e sempre as mudanças, se adaptando às mudanças nesse processo. Então, ele nunca vai ser fechado, sempre vai estar em constante mudanças e adaptações durante o final do processo. E ela põe aqui a estrutura de planejamento, que é o objeto de estudo, o diagnóstico, plano de ação, metas e prioridades e implementação. Então, no diagnóstico, as coletas de informações que vão dar base para esse objeto, o plano de ação estruturar diretrizes para políticas públicas, né, para os sistemas também, as metas, previsões futuras de decisões, fins e meios de recursos, como devem ser feitos,
a implementação, formas de acompanhamento, tendo visto a execução dos objetivos traçados, né, do objeto a ser estudado. E, no final, a avaliação de processos de campanha, de todos os planejamentos, né, em relação de interdependência, contribuindo, inclusive, para a implementação e elaboração de novos objetivos e metas envolvendo essas ações de inclusão. E aí, nas considerações finais, há sempre políticas públicas de acessibilidade e inclusão e públicos especiais em museus, uma rede de acessibilidade integrada por museus e profissionais de ação a formar, capacitar, divulgar e avaliar, obter recursos também, porque esse profissional capacitado, ele também pode estar tendo apoios técnicos em implementação de programas envolvendo as diversas áreas dos museus, e principalmente no que concerne ao campo comunicacional, né, da comunicação, ampliação de quadros de funcionários também, técnicos profissionais especializados, e, mais uma vez, a criação de políticas de acessibilidade permanente envolvendo edifícios, espaços e serviços, formação do corpo funcional, ser permanente articulada, e também ter nessa política, como eu já tinha dito, né? Havia falado, as pessoas com deficiências, elas estarem também integradas nisso. Então, foi isso. E aqui, agradeço. E está aqui o texto que a edição que ela destaca, né? Temas de museologia e acessibilidade do Instituto Português de Museus. O timing foi perfeito, né, Marta? Despertou aí na hora o teu reloginho. Muito bom. Olha só, talvez uma pergunta que surja para nós, tu vais ter que, acho que tens que parar a tua apresentação para eu poder puxar a minha, Marta. Talvez um questionamento que surja na cabeça de vocês, mas por que tanto planejamento, por que tanta preocupação com... Só um minutinho que eu tenho que achar aqui na minha apresentação. Por alguma razão não estou encontrando. Voltou? Dá não, né? Share. Eu tenho que dar o comando. Não. Voltou, né? Então, um item que me chamou a atenção, que essa questão do que vocês podem estar levantando como dúvida, por que tanto planejamento, por que tanta importância no diagnóstico. Sem o diagnóstico, a gente não consegue trabalhar de uma forma mais precisa e orientada para atender os públicos para os quais os nossos serviços como museus estão voltados, ou deveriam estar voltados, né? Sem esse diagnóstico, essa ficha me pareceu bastante interessante, muito bem construída, melhor dizendo, e que pode auxiliar muita gente em fazer adaptações para a sua própria investigação. Esse é um aspecto importante do diagnóstico. A questão do planejamento, que é uma coisa frisada em toda a bibliografia, é para que você tenha condições de direcionar, como eu disse, orientar para os públicos dos quais você atende. E essa avaliação que precede e que, ao final, ela se dá de forma contínua. Sem isso, fazendo avaliação, autoavaliação, como vai falar a Santos, quando a Sônia for comentar, eu acredito que ela vai falar sobre isso, a avaliação dos profissionais e a avaliação das ações, dos exercícios expositivos e assim por diante, do trabalho. Então, é por isso que, apesar de esse trabalho, essa bibliografia, essa referência que a Marta trabalhou ser voltada para a questão da inclusão, e a Marta trabalha com os deficientes visuais, vocês veem que isso tem uma abrangência enorme para todos os temas, para todos os tópicos com os quais vocês trabalham.
Do trabalho que a Marta mencionou, ela, no primeiro exercício, ela falou de que a comunicação numa exposição é uma linguagem visual, que isso é um problema para atendimento desse segmento de público, sem dúvida nenhuma. E eu destaquei no segundo exercício dela esse comentário com base em Tojal, que a acessibilidade comunicacional está diretamente ligada ao conceito de comunicação museológica, embasado pela nova museologia, de ampliação do diálogo, de participação do público com o objeto cultural, por meio de variadas estratégias de mediação. Então, na hora que você pensa em inclusão, você abre um leque de atendimento muito mais amplo, não é? E que, logicamente, é muito complexo e implica, como a Marta mencionou, a busca por recursos para viabilizar essas ações. Além do diagnóstico e do planejamento, a avaliação, que é o outro próximo item da nossa discussão, é instrumental para você fazer os ajustes e para você rever, muitas vezes, todas as formas de abordagem que você faz a um determinado tema e das formas que você utiliza para atender os variados segmentos de público com os quais as instituições trabalham. Então, Sônia, tu vais Pode mostrar só um fazer... exemplo desse? Claro, por favor. Então, deixa só eu colocar, porque tá Deixa eu sair aqui. Eu já deixei meio aberto, só para... Share, né? Cadê a internet? É a tela. A tua tela. A tua janela. É essa aqui? Sim. É uma praia maravilhosa. É o pano de fundo do teu computador, né? Tô vendo. Escolhe a tela que tu queres. O que é que tu queres mostrar? Então, aqui... Não é na praia. Pois é. É isso que eu estou te dizendo. Já mostrei, já aqui. Agora. Aqui, ó. Aqui, ó, uma foto, né, com uma escola, ela tá aqui, a Tojal, ela tá fazendo a dinamização com esses objetos, né, e ao final, ela Não estamos te ouvindo bem, tá dando interferência, eu acho. Não conseguimos te ouvir, tá cortado. Precisas ampliar a tela para a gente enxergar, ao menos. Consegues fazer isso? Marta, nós não estamos conseguindo te ouvir. A internet. É porque tu estás entrando na internet, eu acho que dá interferência. O que aconteceu? Agora, voltei. Eles fazem a experiência para a parte de educação. E tudo que eles viram, eles vão e produzem. Tu tens que clicar 2 vezes para aparecer a tela cheia. Tu já compartilhaste? Tem que primeiro... Você começou a compartilhar, mas para mim não está aparecendo. Agora apareceu. Sim, estavas mostrando essa primeira tela aqui. Não. É do exercício sensorial, é isso? Eles estavam fazendo essa visita e e aí depois eles Tá falhando. Tá falhando. Não sei o que tem no teu microfone. Do que eles viram aqui. Eu acho que é a internet. É a interferência da internet. E aqui ela está fazendo a dinamização. Eles estão fazendo moldes, é isso? Com base no que eles experimentaram na exposição, é isso? Sim. Isso, é porque como tu tá na internet, interfere no som.
Não conseguimos te ouvir. Tira a tela e tenta falar para nós o que tu queres dizer. É melhor. A gente já viu o que tu querias mostrar. Sai da internet para a gente poder te ouvir. Exatamente. Desliga o vídeo, alguém está sugerindo. Desliga o teu vídeo, deixa só o áudio. Eu? Sim. Exatamente. Meu vídeo. Eu não tô... Agora melhorou. Não, agora melhorou. Fale. E aí, depois ela faz essa dinamização, essa parte de educação com eles, no que eles viram. E aí eles vão formando aqueles objetos, do que eles enxergaram. A partir do tato, eles vão moldando, então, as formas que eles experimentaram anteriormente. É isso? Isso. Ok. Tu sabes dizer se há uma avaliação dos resultados dos moldes em si ou se Não, porque fica como contribuição? O resultado a gente vê pelas imagens, mas como eu entrei no site, não tem, ela não tem essa avaliação. Os comentários, só essa a avaliação. Prática. A análise, né? Exatamente. Só isso foi mais um exemplo para frisar o que ela fala, que na exposição, visita a exposição e tem que ter a parte da educação, né, para estar mantendo esse público. E por isso que ela também fala muito na questão de educação inclusiva, né? E aí foi mais para mostrar como ela faz essa dinamização com os deficientes visuais, né? Porque ela trabalha com essa parte. Ok. Tá ótimo. Muito obrigada, Marta. Nada. Tu vais precisar retirar aí o teu compartilhamento para eu retornar. Isso. Então, esse comentário final é muito importante porque essas também são formas de mediação da informação que consta da exposição e que eles podem experimentar. No aspecto da avaliação, que é tão importante para a educação, eu gostaria de mencionar, como eu disse anteriormente, que eu ia introduzir a fala da Sônia, essa autoavaliação que os profissionais podem exercer e também a avaliação a partir das perspectivas do próprio público. Então, se a Sônia puder entrar, eu agradeço. Oi, professora, estou aqui. Tá certo. Estou aqui. Já é para eu começar? Por favor. Professora, eu fiz uns tópicos, tá? Só para eu ir falando e se eu tiver Você quer compartilhar? esquecido de algum. Não. Prefiro ir falando aqui, só conversando. E aí, se eu não falar alguma coisa que a senhora ache que era importante, aí a senhora complementa. Tá certo. Tá bom? Por favor. A tela está aparecendo para vocês? Tá ótimo. Tá, perfeito. Bem, o texto se chama Processo Museológico, Critérios de Exclusão. Ele foi escrito pela Maria Célia Teixeira Moura Santos. Ela é museóloga, formada pela Universidade da Bahia e tem mestrado e doutorado em educação também pela Universidade da Bahia. Bem, ela optou, neste texto, de fazer uma reflexão sobre a exclusão nos museus, né, nos ambientes museológicos. E aí ela diz que é importante, durante essa reflexão, se olhar para o interior da instituição museu, né, e observar a aplicação dos processos museológicos, que é necessário se fazer uma autocrítica, né, sobre estas metodologias
E aí ela entra falando de que é necessário se fazer essa análise, considerando que os museus e as práticas museológicas elas estão relacionadas com as demais práticas sociais, né? Então, isso será o resultado nada mais, nada menos das relações humanas. E isso é mostrado em cada momento histórico. Ela também diz que os processos museológicos se aplicam em contextos diferenciados na relação do homem com o mundo, que são processos impregnados culturalmente e que estão inseridos nos sujeitos sociais. Também fala que a aplicação dessas ações museológicas de pesquisa, preservação e comunicação, que são itens importantíssimos dentro de uma instituição museológica, né? É preciso fazer essa qualificação cultural. E continua dizendo, né, que está condicionada histórico-socialmente a esse contexto humano, né, social. E aí ela faz essa relação museu-sociedade, e ela evidencia dizendo que é muito interessante o que ela fala, né, nas instituições, sobre as instituições. Fala sobre os técnicos, sobre a gestão, e isso é muito interessante quando a gente lê, porque a gente visualiza muito a realidade, né? A realidade dos museus em si. Enfim, aí eu vou deixar para comentar no final. Enfim, ela faz essa relação museu e sociedade, onde ela evidencia a atuação dos técnicos, que cumprem, bem ou mal, né, a política cultural estabelecida pelo sistema vigente. Então, por meio do atendimento a metas e objetivos proposto por determinados segmentos gestores, né, pelos segmentos e pelos gestores, né, o que trazem, na maioria das vezes, a ausência de uma ação comprometida com o desenvolvimento social. Então, quando ela fala isso, e ela vai falar isso mais um pouco na frente, ou mais adiante no texto, né, ela fala justamente destas políticas, dos projetos de educação e etc., que são criados, elaborados nos museus e que muitas vezes são criados pela gestão e por alguns outros profissionais que não são museólogos, nem são educadores. Então, são feitos mais por interesses dessa gestão do que por preocupação com a sociedade. E aí ela fala aqui, né, que falar de exclusão é falar de desigualdades sociais. Por quê? Ela traz a definição de pobreza, eu achei interessante colocar isso aqui, pelo olhar do Pedro Demo, que é um escritor, e ela diz que a pobreza é o processo de repressão do acesso para as vantagens sociais. E ela coloca aqui o conceito de pobreza socioeconômica e pobreza política. E eu achei bem interessante citar isso. Então, ela diz que a pobreza socioeconômica é a carência material imposta, traduzida na precariedade, comumente reconhecida do bem-estar social. E aí ela cita a fome, favela, desemprego, mortalidade infantil, doenças e etc. E fala aqui da pobreza política, né, que é caracterizada pela dificuldade histórica do pobre superar a condição do objeto manipulado, né, para atingir de sujeito consciente e organizado em torno dos seus interesses. Então, ela destaca que a pobreza política se manifesta na dimensão da qualidade, apesar de estar também condicionada pelas carências materiais, mas sem se reduzir a essas, né? O que aponta para o déficit de cidadania. Eu achei muito interessante ela fazer essa citação. Bem, e aí aqui ela fala do processo museológico, a exclusão, né? E aí ela diz que o fazer museológico deve ser o seguinte:
o fazer museológico olhando para dentro, ou seja, avaliando as nossas ações como técnicos. É importante essa avaliação como técnico, a interação com o outro, a exclusão, muitas vezes é provocada por nós mesmos, em nossa pobreza política e também socioeconômica. Que precisamos encarar de frente na prática do cotidiano da ação museal, né? E que é refletida nos objetivos e metas das instituições. Fala também que se percebe a carência que é constatada, né, pelos técnicos de museus, de uma análise que caracterize a ação social do museu a partir do seu interior. Então, também desloca o eixo da discussão, né, em torno do tema museu e sociedade, para a relação com o público, com a comunidade. Então, não deve esquecer que os técnicos também fazem parte da comunidade, né, e que, em alguns momentos, eles também fazem parte do público. Então, diz que a partir de um processo de crítica e autocrítica interna e externa é que se pode assumir o nosso compromisso social. Então, o que eu entendo nesse momento é que é necessário que os técnicos, que são as pessoas que vão transmitir, que vão trabalhar na parte de educação dos museus, que vão estar lidando com o público, é necessário que se faça esse exercício de consciência do que é que a gente vai estar transmitindo para estas pessoas. Eu percebo que é isso que ela quer dizer, né? O que é que a gente vai estar transmitindo, mas que muitas vezes estes técnicos apenas estão reproduzindo o que foi passado para eles, né? Por gerentes, por coordenadores. Então, ele só faz reproduzir as ordens que ele recebeu e como as orientações que ele recebeu que devem ser feitas, né? Então, aí ela diz também que o processo museológico não está restrito apenas à instituição museu. Ele antecede a existência objetiva do museu e pode ser aplicado em qualquer contexto social. Bem, ela também vem falar da questão das atividades de organização e gestão, que mais ou menos isso que eu já falei. Essas ações museológicas são montadas como quebra-cabeça mal formulados, né? Onde as peças nunca se encaixam, né? Porque também as atividades técnicas de pesquisa, preservação e comunicação são aplicadas em compartimentos estanques, em uma completa dissociação entre meio e fim. Foi o que eu falei anteriormente, né? Ou discriminadas por pesquisadores, cabeças pensantes e fechadas de outras áreas que nos consideram como meros reprodutores do conhecimento. Foi o que eu falei anteriormente. Então, sendo assim, as aplicações das ações museológicas, elas têm sido muito mais resultado da aplicação técnica pela técnica do que resultado de um processo. Eu acho que ela fala aqui de um processo construído por museólogos, por educadores, né? Os técnicos terminam reproduzindo apenas o que aqui os pesquisadores, cabeças pensantes e fechadas criam, né? Essas políticas que eles criam dentro dos museus. Então, aí ela diz aqui, do ponto de vista da gestão, estão colocadas as condições para a competição desenfreada, que facilita a inclusão ou a exclusão por meio de práticas impróprias, que a ausência da qualidade política nos faz aceitar passivamente, como, por exemplo, a nossa tão conhecida puxada de tapete. Ela fala sempre se incluindo, né?
ela sempre se inclui nisso, neste processo. E uma coisa que ela fala no início do texto é que esse trabalho de autocrítica, ela também se inclui, né? E eu vejo que este texto nada mais é do que isso, é um processo de autocrítica mesmo que ela se propôs a fazer para poder escrever o texto. Então, aí ela diz assim, que a ausência de liderança para administrar os conflitos, identificando-os e tentando superá-los, sem os camuflar, talvez seja uma das nossas grandes carências, né? A gente vê muito isso nos museus, um gestor que realmente se envolva, realmente se comprometa com o fazer museal, se comprometa com a educação, com a comunicação dos museus. A gente tem alguns exemplos espalhados aí pelo Brasil. Então, aí ela fala também que imperam a desigualdade, o estrelismo, o individualismo, a falta de cooperação e a falta da visão da instituição como um todo. Bem, eu já vou concluir. E aí ela fala aqui o seguinte: no momento atual, a museologia deve sintonizar-se em qualquer das suas correntes com os caminhos da ciência para que a própria museologia e a sua prática sejam submetidas também à reflexão, uma vez que os museus devem ser considerados como um local para a produção de conhecimento. E aí eu coloquei aqui o último parágrafo dela, que diz o seguinte: os desafios são muitos, entretanto, falar dos processos museais e da sua aplicação nos diversos contextos, visando ao desenvolvimento social, sem encarar de frente as nossas contradições, as nossas fraquezas, é uma falácia. A redução das desigualdades e, consequentemente, dos processos o que vai ser comunicado à sociedade, alguns comprometimentos políticos dentro dos museus que prejudicam tudo isso, né? Que a gente sabe, por exemplo, eu vou citar o exemplo Belém, né? Alguns museus estaduais, os seus gestores não são museólogos, às vezes não são historiadores, não têm conhecimentos mesmo de como funciona um museu, o que envolve um museu. Então, se termina caindo, né, nesses fatores de exclusão que ela cita aqui neste texto. É isso, professora. Ótimo. Agradeço a Sônia pela excelente apresentação. E no que isso tem de impacto, por exemplo, nas ações de educação dos museus, né? O tempo que Santos escreveu, 1999, são passados 20 anos. Muitas coisas mudaram. O fato de vocês estarem numa pós-graduação que se direciona, que orienta as discussões para a museologia, a criação de um curso de museologia na universidade aqui no Pará, e outras oportunidades de formação que as pessoas buscaram, alteram um pouco esse quadro da técnica e permitiria, em princípio, que o museu tivesse uma ação mais adequada no sentido da construção da participação que ela menciona,
né, que é a avaliação responsável por identificar essa necessidade e como, não só que se deve fazer a construção, que se deve construir a participação para promover a inclusão como um direito universal, mas também como você vai fazer, identificando formas de como fazer essa participação acontecer. E aí a gente pode se reportar aos saberes diversos, que têm contribuição fundamental na construção do discurso expositivo, na transposição museográfica, como nós vimos no início da aula, não só dos saberes, mas também da possibilidade de uso de técnicas trazida pelos profissionais com a devida formação. Por outro lado, a gente pode identificar no discurso que ela faz, que é um discurso muito crítico, muito duro e muito interessante que ela própria se coloque nele, né? Nessa autocrítica, nessa autoavaliação, que é a necessidade do ordenamento, do planejamento. Senão você não consegue fazer educação, fazer comunicação dentro dos parâmetros e utilizando dos fundamentos adequados. Além disso, são essas políticas, os programas e os planos museológicos que vão revelar o comprometimento social das instituições. Não é uma questão de altruísmo, porque tem alguém com uma liderança que enxerga melhor. Esse alguém é muito importante. Mas existe um comprometimento que antecede a visão do indivíduo, que é o comprometimento político das instituições, com a democratização, com a abertura do diálogo, dos diálogos, porque sempre são plurais, né? Com a utilização e o reconhecimento dos diversos saberes, com as ações de inclusão para os segmentos de público que têm necessidades especiais, né? Mas não só, porque a Marta, por exemplo, ela falou de um segmento que é da terceira idade, dos idosos, com os quais, por exemplo, o Museu Guild trabalhou, não sei se continua trabalhando, não tenho notícias sobre isso, mas que trabalhou, e que é um público de grande visitação a museus, porque as pessoas passaram a viajar muito. Retirando o cenário da pandemia, isso era uma coisa que já acontecia. Então, a inclusão ela tem que se dar a partir do reconhecimento dos diversos saberes, do acolhimento das contribuições que são feitas pelo público visitante ou pelos técnicos, quer dizer, os técnicos também não são meros reprodutores, como bem dito, porque o gestor manda, porque na hora que o técnico se coloca na sua formação e faz com que, supostamente, as cabeças pensantes também reflitam sobre o seu trabalho, e isso faz com que haja um reconhecimento e um respeito, né? Porque na hora que você reconhece, é o início do respeito. Então, tem as questões que são de foro interno e tem aquelas que são externas à instituição. Isso no planejamento também é muito bem trabalhado. E daí a importância, né, professora, dos planos museológicos. Claro, eles é que vão revelar esses planos museológicos. Pois é. Sem você Diga. Eu estava lendo o texto e vinha pensando sobre isso, né? Daí a importância do plano museológico. E também aí você para e diz assim, por que alguns museus se recusam a fazer seus planos museológicos? Alguns gestores, né? Por causa de política de meia dúzia, né? Aquela política meia dúzia. Eu entendo o que você quer dizer. É o que você quer dizer, né? Eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Isso é um drama eu estou falando isso constante. Por experiência, é um drama constante que a gente vive isso na nossa realidade aqui, né? Nos nossos museus estaduais. Pois Enfim, mas veja, essa questão da formação
Sônia. Ela vai fazer com que reforce a sua ação. Isso. Se você vai, o seu lugar vai ser diferente na hora em que você tem, como disse a Daniela, a oportunidade da educação continuada. É por isso que é tão importante. Sim, com certeza. Porque não se iluda, não se iluda. A luta é permanente, porque a gente vai em busca dessa formação, nós voltamos e os donos, entre aspas, os que se arvoram a donos do saber sábio, eles não necessariamente vão ouvir, que dirá respeitar. Mas não importa. O importante é você persistir e demonstrar nos exercícios. Por exemplo, essa ficha diagnóstico de Tojal que a Marta nos apresentou é um instrumento de argumento fantástico. E que você pode aplicar, mesmo com uma amostragem pequena, como um exercício piloto, vale a pena fazer isso. Fazer o diagnóstico para essa questão específica e também fazer adaptações para aquilo que vocês precisam. Então, eu fico feliz de ver que essas leituras, de alguma forma, calam profundo em alguns de vocês. Não sei nos demais, mas pelos exercícios, pelos textos que eu li, eu vejo que há realmente uma percepção muito mais clara sobre certas situações. Vamos seguir, já estamos às 11h30, para ver se a gente consegue vencer um pouquinho mais. Tá certo? Alguém tem alguma questão para levantar? Deixa eu olhar o chat aqui, que eu não tô olhando, para ver se tem alguma coisa que tenha sido colocada. Não sei. Mas se vocês quiserem se manifestar, não tem problema nenhum. Eu tinha colocado aqui uma questão da preocupação da Sônia de como comunicar os acervos e retirei também de Santos mas de outros santos. De 2002, Sônia, se você tiver interesse, ou outra pessoa, tem a referência, que diz que a museologia deve harmonizar-se em suas diversas correntes com os rumos da ciência na contemporaneidade. A contextualização de temas através dos acervos institucional e operacional discutirá o rumo da ciência, auxiliando para que a própria museologia e a sua prática sejam submetidas também à reflexão, uma vez que os museus, como você disse, aquela citação que você utilizou. A outra é da escolha dos temas, passando pela operacionalização das ações até a avaliação, e aí a questão da avaliação, ela se inclui, atuamos como provocadores, ou seja, forçando a barra para que acontecesse, ela está falando de experiências passadas, a interação necessária com os técnicos também de outros museus, porque esse diálogo precisa acontecer para você verificar as experiências. Veja que Tojal, por exemplo, Tojal utilizou o exemplo de várias redes de museu, desde Portugal até as do Brasil, incluindo a do Sim no Pará. Tentar refletir sobre as nossas desigualdades, sobre os nossos processos de exclusão, é tarefa necessária no sentido de diminuir exatamente esse trecho que a Sônia escolheu para concluir. Consideramos que é quase impossível uma relação aberta com o outro, se não encararmos de perto as nossas contradições. Essa complexidade do trabalho museológico para atender as questões da comunicação, da educação, do trato com a pesquisa, do trato com o conteúdo, que seria a matéria-prima desses exercícios expositivos, é muito grande essa complexidade. Mas se a gente procurar sempre refletir sobre o que faz, facilita para identificar as nossas inúmeras dificuldades. E aí, nos exercícios, eu queria usar alguns exemplos. A Inaê, por exemplo, fala do paradoxo na extroversão, problemática de estratégias de comunicação no que tange os bens de alto valor, porque raros. Ela fala do objeto de estudo dela, Inaê, você me permita, porque acho que é importante fazermos a exemplificação no sentido da extroversão, da comunicação e da educação como
um elemento que seria resultante, esse aprendizado é resultante das formas do que a gente elege para fazer a extroversão. No seu caso em particular, como você trabalha a questão das obras raras, das coleções especiais, você faz uma indagação de como promover esse acesso, uma vez que isso implica numa ameaça à segurança para as obras, né? A gente vai para dentro do museu, para dentro do arquivo, para dentro da biblioteca, e na hora que você promove essa visibilidade, você expõe a essa insegurança. E aí você fala nesse paradoxo e você fala na alternativa, né, da digitalização, para a disponibilização das obras raras pela internet. E ainda que as instituições tenham dificuldade com isso, né, porque não têm os recursos e assim por diante, que dificultaria esse acesso remoto, por outro lado, você fala no risco que é causado à integridade do ponto de vista físico, mas também tem uma implicação na hora que você trabalha as estratégias de comunicação para extroverter esses acervos. Que é, ao expor, ao dar visibilidade, você também chama a atenção, ou não? Inaê, tu queres falar? Queres comentar? Não sei se ela está atenta, mas enfim. Oi, professora, estou atenta, tá ouvindo? É que eu estava ligando o áudio aqui. É que às vezes tem um delay, né, quando a gente vai ligar. Então, eu vejo nessa tua colocação do paradoxo, vejo com muito interesse, porque promove uma reflexão e traz para dentro do teu estudo toda essa complexidade que a gente vem falando, né, de como alcançar o público que precisa ter acesso, né, ao mesmo tempo protegendo esses acervos com os quais você trabalha. Você quer fazer algum comentário? Sim, é algo até que eu venho conversando com o Nelson e foi algo que a gente percebeu no momento de aplicar os questionários nas instituições, que quando a gente vai descrever esses acervos, tem que ter todo esse cuidado, porque ao mesmo tempo não dá para ter uma descrição tão minuciosa, com tantos detalhes e minúcias e usar tantas imagens, porque a gente não pode também expor esse acervo a tal ponto que ele passe a ter mais visibilidade nesse aspecto de ações criminosas, né? Então, ao mesmo tempo em que se pensa em seria interessante que as pessoas conhecessem mais esses acervos, porque eles são desconhecidos de grande parte do público, por outro lado, não se pode, digamos assim, ser tão detalhista. Então, é algo que sempre tem que ter muito cuidado, até na hora de escrever a dissertação mesmo, tem que fazer sempre esse balanço, sabe? Do que pode e o que não pode ser dito, exposto, etc. Na verdade, quando você dá visibilidade, eu estou entendendo que o receio é que faça com que o material fique ainda mais visado, né? E ao ficar visado, você gera uma insegurança. Esse é um risco muito grande, mas que no exercício da extroversão você corre, né? Uhum. No exercício da disponibilização, esse é um risco inerente, porque ele é intrínseco a essa visibilidade que é dada e muitas vezes ao próprio acesso. E é uma condição inevitável, né? Eu diria. Mas eu tentei aqui, quando estou falando da extroversão, porque muitas vezes você tem um caráter, uma busca de parte de vocês que são estudiosos. Vamos ver o caso do Felipe, que trabalha dentro do arquivo, né? E todas as questões que ele levanta e que eu vou destacar
na próxima aula, porque eu juntei num bloco o pessoal que está preocupado com as políticas e com o trabalho no entorno social das instituições. Então, por exemplo, o Felipe e acho que é a... ainda não consigo lembrar de todos, viu? Mas são dois... A Sônia também trabalha com Sim, não, mas documentos. tem uma... Eu juntei o Felipe e uma outra pessoa, agora que eu vou lembrar depois, me desculpem, para falar da questão das políticas e dessa ação no entorno imediato da instituição, né? No caso desse tipo de material que você trabalha, né, os estudiosos, as pessoas, os pesquisadores precisam ter acesso. E na hora que você abre os canais, você realmente pode promover de forma involuntária, ao dar a visibilidade, promover a insegurança para esse tipo de material. Mas é uma questão que é intrínseca deles, né? Desse tipo de documento, né? Sim, eu juntei o Felipe e a Vanessa para discutir os processos políticos e sociais em museus, porque eles têm interesses que andam em paralelo sobre a questão do entorno, sobre a questão das políticas que são assumidas pelas instituições como de difusão, de comunicação do patrimônio, que eu queria discutir na próxima aula com vocês. E agora, para a gente fechar um pouco esse quadro dos saberes, da inclusão, das práticas que promovem o aprendizado e organizam as ações de educação nos museus, eu queria introduzir a Maria Cristina Bruno, que eu já comentei, porque ela é assim cirúrgica na questão dos parâmetros de planejamento que precisam ser utilizados e insistente na questão da avaliação. Fala que há uma necessidade de avaliação sistemática sobre o patrimônio musealizado, com vistas a um balanço entre lembranças e esquecimentos. Os procedimentos sistemáticos de planejamento precisam ser exercidos juntamente com a avaliação, com vistas à prestação de contas à sociedade. Quer dizer, não só daqui para lá, como também o envolvimento desse entorno social nas ações do museu, nas definições, porque ao fazer essa escuta dos seus públicos, dos variados segmentos, quando faz o diagnóstico, você tem condições de atender demandas, mesmo que não neste momento, neste exercício expositivo, num outro momento, atender a outras demandas que surgem dessa escuta que você faz dos seus públicos. Eu queria sugerir, eu sei que vocês têm 200.000 coisas para ler, mas uma coisa puxa a outra. Eu tinha um comentário ainda para fazer sobre o trabalho do Hugo, mas eu vejo que ele não está participando hoje. Uma discussão também sobre o trabalho da Marcele, mas que eu posso fazer na participação dela, que ela vai fazer uma apresentação da experiência, como eu tinha solicitado, ela vai fazer na próxima aula. E, como eu disse, eu juntei o trabalho de Vanessa e de Felipe para comentários posteriores. Nessa referência de Bruno, além das questões de avaliação, de planejamento, ela fala nos aspectos históricos, porque ela introduz para poder chegar na discussão que ela propõe. Existe uma outra nuance que eu também gostaria que vocês explorassem, que é a questão do Museu do Real e o Museu do Devir. E aí eu puxo aqui o trabalho da Rayana. Rayana, você está aqui, não está? Eu vi que você entrou na sala.
Sim, eu estou aqui. Ótimo. Então, você me permita utilizar um pouco o que você falou no seu segundo exercício, né? Quando você usa Scheiner e você usa Chagas. Você fala de uma persistente, que Scheiner menciona, uma persistente dicotomia identificada pelos profissionais de museologia entre o museu referido nos textos, aquele que é desejável, aquele que deveria se processar dentro de parâmetros já conhecidos, experimentados, estabelecidos, e o museu como ele se apresenta na realidade, né? Esse museu referido, resultante dos conceitos teóricos, e o que se contrapõe na prática de um museu, e que se contrapõe na prática ao museu real, que é um museu que é possível, dentro da escassez de recursos humanos, como foi tão falado aqui, dentro das dificuldades individuais de alguns técnicos que resistem também, como foi falado aqui, às mudanças, as dificuldades de verba, de recursos, como foi também mencionado, e o museu hoje conta com um recurso muito importante no tratamento das coleções, como falou o Bonaldo, mas que persiste na busca de recursos também para viabilizar outras atividades, não é? Com que recursos, por exemplo, acontece o Museu de Portas Abertas? As ações de uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja verba é ínfima para se agir, para se promover as ações. E também você menciona o Museu do Devir, que se realiza muito mais no plano da reflexão, o museu pensado na mesa redonda de Santiago, no Chile, na mesa de Caracas, para que você veja esse compromisso assumido com as questões sociais, com o envolvimento do entorno do museu, com um museu que é voltado para o desenvolvimento social, não por proposta altruísta, mas como prática museológica experimentada, reconhecida, consolidada, por que não? Não é? Uma linguagem e as várias linguagens e as ações que possam realmente revelar esse envolvimento com o entorno social. Você quer comentar, Rayana? Sim, professora. Na verdade, eu tentei fazer um pouco para pensar o Museu do Devir e o Museu Real, tentar conectar, na verdade, com o meu tema, assim, de forma mais ampla, né? Eu trabalho com patrimônio paleontológico, e aí a proteção e a preservação do patrimônio paleontológico, ele está muito conectado à musealização deles. E aí eu tentei mostrar um pouco do que no plano teórico ocorre, né, sobre essas propostas de musealização e de ação dos museus, essa função social que os museus assumem no plano discursivo, teórico, né? E aí os teóricos vêm pensando isso há muito tempo, mas que a gente tem uma dificuldade de colocar em prática ainda, né? De forma mais ampla, de os museus assumir todas essas camadas em que é possível agir. E daí eu tentei mostrar um pouco de como seria de alguma forma vantajoso ou contribuiria na preservação desse patrimônio com que eu trabalho, mas que ainda está por vir, a gente ainda está esperando que isso aconteça. Então, está no devir ainda, né? Foi isso que eu tentei conectar um pouco as duas coisas. Preste atenção se você for ler o texto de Bruno, porque da Maria Cristina Bruno, porque lá ela fala sobre a questão, bem no final, sobre da espera, que a gente não deve esperar. Então, é muito importante a gente agir e não esperar. Eu entendo o que você fala no sentido de esperar para ver acontecer, mas você, como uma profissional e trabalhando um determinado campo do conhecimento, no caso a paleontologia, e você fala especificamente da exclusão da comunidade, do entorno social em Salinas, não é? Eu li o exercício, eu entendi sobre o que você trabalha, que eu puxei aqui especificamente os autores. Então, essa é a sua preocupação, que você possa atuar, como os professores, como os que lhe antecederam, já vêm trabalhando no sentido de fazer isso acontecer, de uma forma a observar os parâmetros adequados que a museologia já definiu,
né? Eu queria aproveitar também. Se você quer comentar mais alguma coisa? Não, professora, só isso mesmo. Tá certo. Eu queria... Obrigada. Obrigada também. Eu queria falar um pouquinho também que a Ana Beatriz, ela foi, no seu exercício, assim, explícita sobre a questão da situação real dos museus. No campo museal ainda existe uma lacuna quanto à conservação preventiva e a demais profissionais atuantes de conservação e restauração, mas infelizmente a realidade e o cenário em que os museus estão inseridos atualmente não favorece essa relação. De fato, Ana Beatriz, assim, eu entendo que o que você estuda que se volta para as possibilidades de conservação, do uso desse material com o qual você trabalha, que eu considero que é muito interessante. Eu vejo na odontologia um trabalho muitas vezes artesanal, né? E que ao usar os materiais, as substâncias, pode promover essa restauração dos materiais em museus e que você fala claramente, aqui puxando para a questão do real e do devir. Então, eu sugiro que, para fazer construir um argumento sobre o que ainda não acontece, o que não se vê e as dificuldades que o museu se depara, que a conservação se depara para chegar ao que seria desejável no que tange a conservação e restauração, você procure ler, Bruno, sobre o real e o desejável, além das referências que a Rayana também nos trouxe. Deixa eu verificar aqui nas minhas anotações. Bom, o Hugo eu deixo para comentar num outro momento, porque ele não está. A Marcele também vai ficar para a próxima aula. E eu vou comentar o trabalho do Felipe e da Vanessa, nas preocupações que eles têm sobre as políticas, os aspectos políticos. E eu acho que eu também queria chamar a atenção da Vanessa. Vanessa, você está aí? Porque quando a Daniela fez a apresentação dos saberes, ao ler o seu trabalho, os seus exercícios, me chamou a atenção e eu fiquei interessada em saber com você como você veria a inclusão, a inserção dos saberes das trabalhadoras do ver-o-peso, das trabalhadoras com ervas do ver-o-peso, num exercício expositivo, por exemplo. Se você estiver atenta e estiver disponível para conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de lhe ouvir. Se não, você deixa para uma próxima ocasião. Eu não sei se ela está atenta, mas, enfim, quando eu li os exercícios, me chamou a atenção a questão do saber específico desse grupo com o qual você trabalha. Eu só não ouvi a sua pergunta direito, porque estava um barulho aqui. Na verdade, assim, o que eu estou falando, eu deveria ter falado, mas pulei e agora eu retomo para concluir, que é a questão dos saberes que foram apresentados pela Daniela, a tipologia dos saberes, como você veria os saberes específicos das trabalhadoras com ervas no ver-o-peso sendo incluído, sendo aproveitado, acolhido num exercício expositivo, por exemplo. Se você já pensou isso, se não, fica a questão para você refletir e eventualmente dar a sua contribuição num outro momento, ou mesmo para o seu próprio exercício. Se você vê essa questão do reconhecimento também com o aproveitamento desse tipo de saber, que é tão específico, né? É especializado, como você bem ressalta, num momento expositivo. Eu acho que essa pergunta eu vou ter propriedade para responder num outro momento. Tá certo, não tem problema, é só porque como vão me ocorrendo essas inserções e a possibilidade do aproveitamento, então eu menciono. Aí você reflete na próxima ocasião, na próxima aula, você pode talvez dar sua contribuição. Eu gostaria de ouvir
né? Da sua parte, se você pensou isso, se você pensar como você poderia nos apresentar. Eu queria agradecer imensamente as que apresentaram e as contribuições e os comentários, porque eu considero que essa interação é muito importante. A gente sabe que o meio não é muito propício. Eu vou parar aqui a apresentação, tá? Queria saber se vocês têm alguma colocação a fazer, não necessariamente pergunta, porque às vezes a gente quer só comentar. E como eu disse, queria agradecer a quem apresentou hoje, foi tudo excelente, atendeu às expectativas que eu tinha, inclusive agradecer a Sônia em particular, que estava preocupada porque tinha tanto para ler no seu livro em espanhol. Conseguiu ler, Sônia? Consegui. Que bom, ótimo. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma solicitação para que eu detalhe alguma coisa na próxima aula, que já será a nossa derradeira, vocês podem dizer. Eu queria saber sobre o meu trabalho, professora. Tá certo. Você pode ter certeza que eu já li, que eu li todos, só não li o da Samantha, que ela mandou mais recentemente, mas vou fazer a leitura. Eu queria só comentar sobre isso. Por que essa proposição dos exercícios é feita? Essa é uma forma que a gente tem quando vai dar aula, e como eu fiquei para o final, eu tive esse benefício de conhecer o que vocês estudam, de ver o que vocês estão levantando de questões que podem ser interessantes para a gente abordar dentro do conteúdo do que me cabia, e foi isso que eu fiz. Né? Eu vou comentar os exercícios, e se eu puder, eu vou fazer os comentários específicos para cada um, eu conversar com o Nelson sobre isso, se ele está de acordo também, porque nós não conversamos. E temos uma pessoa que pediu para conversar amanhã, na quarta-feira, para poder trabalhar o seu exercício de número 3, o seu trabalho final, digamos assim. Então, eu vou procurar fazer os comentários, você fez essa demanda em especial, e outros que eu também já fiz aqui, que eu espero que as pessoas possam ter aproveitado de alguma forma. Eu me comprometo com isso, tá certo? Tá bom, professora, obrigada. Marta, eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz. Tu conhecias esse trabalho de Tojal? Esse especificamente não. Não, eu já tinha lido outros textos. Eu percebi outros textos dela. Tu achaste que valeu a leitura? Foi bom? Sim. Que bom. Sim. Apesar de que os dados de censo não estão atualizados... Está direcionado, né? Apesar de que os dados de censo não estão atualizados, não é difícil atualizar para poder construir os argumentos que tu possas fazer a partir da leitura, né? Então, como tu já tens uma experiência considerável, né, Marta? Então, essa questão aí, por exemplo, do diagnóstico, para aprofundar, pode ser bem importante. Tem alguém? Tu queres comentar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Tá certo, eu também agradeço, e se não tiver mais nada, a gente se vê na quinta-feira. Jimena, eu queria só perguntar sobre... Inaê, né? Pela voz Isso, Inaê. Tá, desculpa. Não, Inaê. tá certo. Eu queria só saber sobre se vocês já estabeleceram a ordem de apresentações e as datas, só para a gente ter uma ideia. Assim. Não, porque são 3 dias, né? Ainda não fizemos, porque acho que nós comentamos aqui para a organização dos blocos. Vamos fazer, sim. Tenha um pouquinho de paciência, mas eu sei que vocês querem se programar, né, para poder planejar o tempo.
O Nelson, tu queres dizer alguma coisa sobre isso? Eu acho que vamos conversar, Jimena, de hoje para para amanhã. Para amanhã, aí a gente divulga amanhã ou no máximo mais tardar na quinta para vocês, tá bom? Ótimo, Tá? ótimo. Estava pensando nesse timing também. Tá bom para vocês, então? Tá bom, então. Tá Tá. ótimo. Tá bom. Obrigada. Perfeito. Olha, gente, muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Até quinta-feira, tá? Tchau, gente. Obrigada, Felipe. Obrigada Boa pelo Até tarde. quinta, comentário. gente. Tchau, Tchau, tchau. boa tarde. Tchau. Bom Tchau. almoço. Boa tarde. Igualmente. Igualmente.